Isaías 43, no verso 2, diz o seguinte: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Vamos pular lá para 1 de Pedro, verso 1, versículo 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vamos estar orando, né? Mantenha a tua Bíblia contigo, que nós vamos ver mais versos bíblicos. Senhor, meu Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor, como o Senhor tem falado comigo, Senhor. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra, Pai, venha entrar em cada coração, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, venha aumentar a nossa fé, Senhor. Venha nos dar força para suportar, Pai. Porque em tudo, Senhor, tu tem um propósito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Muitas vezes nós não entendemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Mas é duro, Senhor. Machuca, Senhor, é pesado, Pai. Mas às vezes, Pai, até em recolher alguém, Pai, é um propósito teu, Senhor. Pai, a prova sempre tem um propósito, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Então, Pai, nos dá sabedoria, Pai, nos dá força, Senhor, porque não é fácil, Senhor. Nós não estamos aqui, Pai, para dizer, Pai, para sermos hipócritas, Pai, para querermos dizer, Pai, que é tudo fácil para nós, porque não é, Pai. Somente firmado em Ti, Pai, de fé em fé, Senhor, a cada dia, Pai, é que podemos, Pai, suportar, Senhor. Podemos manter, Pai, a nossa fé, Pai. Precisamos alimentar ela, Pai, todos os dias, Pai, porque senão nós sucumbimos, Pai. Porque algumas provas são difíceis, algumas provas são pesadas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Então, Pai, nos segura, Pai, nos agarra, Senhor, nos conduz, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Provação, irmãos. É muito falado no dia a dia do crente, irmãos. Eu vou pregar hoje em forma de estudo, foi o jeito que Deus me deu. E aí, quando é em forma de estudo, eu não grito, irmãos. Porque eu falo que eu não gosto de grito, mas estava vendo as minhas pregações no canal, estou ficando gritando também. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Algo que é muito falado no meio do crente, irmãos. Não tem um crente que, se já não passou, vai passar. Bispo, está tocando maldição? Não estou tocando maldição, irmãos. Faz parte da vida do crente. Vai chegar o teu momento, né? Vai chegar o momento de cada um de nós. O próprio verso que eu li lá em Isaías, o que ele diz? Aleluia, glorificado seja o Senhor. Ele não diz se passardes, ele diz quando passardes. Se ele dissesse se passardes, então existiria a possibilidade de não passar, mas ele disse quando passardes. E quando, irmãos, em nome do Senhor Jesus, está nos referindo a um tempo, em algum momento, não se sabe quando, mas em algum momento vai chegar a provação na vida do crente. Vai chegar, né, a tempestade, vai chegar o deserto, vai chegar o mar, vai chegar a luta, aleluia, na vida do cristão. Quando passardes, não é se passardes. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Mas bispo, eu não quero provação. Eu também não queria, irmãos. Quem é que quer provação, né? A gente quer vitória, né, irmãos? Quem é que não quer vitória? Quem é que não quer cantar todo dia aquele louvor? Agora é só vitória, agora é só vitória. Quem é que não quer, né, irmãos? Né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu também quero, irmãos. Só ter vitória, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas o que a gente não entende, irmãos, que isso até o mundo sabe, que não tem vitória sem
guerra, irmãos. Para te ter uma vitória, tu tem que concorrer a algo, tu tem que combater algo, não é verdade? Não tem vitória do nada, não tem vitória sem combate, não tem vitória sem concorrer, aleluia. Vamos pegar aí um exemplo, um time de futebol, para ele ser campeão, ele tem que jogar um campeonato, não tem? Glorificado seja o nome do Senhor. Mas bispo, eu quero só paz. A Bíblia não promete isso, meus irmãos. Quem é que me aponta na Bíblia onde é que Jesus está prometendo paz? A Bíblia promete: no mundo terei aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, irmãos, em várias passagens bíblicas, Ele compara a nossa vida, Ele compara a nossa fé com ouro, né? Como eu li ali no livro de 1 de Pedro, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Se tu der uma estudada, aleluia, né, uma pesquisada, tu vai ver que os ourives antigamente, aleluia, hoje tem métodos mais modernos, tem métodos mais automatizados, eles botavam o ouro, irmãos, numa alta temperatura, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, porque o ouro, irmãos, em alta temperatura, ele tirava todas as impurezas e ficava só o ouro puro ali para vender. Mas por que Deus faz essa comparação com o ouro? Porque o ouro é antigo, verdade, mas o ouro, ele é um metal, o ouro é algo escasso. Você sabe que o ouro, um dia ele vai acabar. Não tem ouro para sempre. Amém? Isso se usa muito na economia, irmãos. Se tu olhar, atualmente se está numa crise mundial, você vai ver que os grandes milionários, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, eles estão botando todos os recursos deles, a maioria onde? No ouro. Porque o ouro tem um limite de ouro que pode ser achado, e isso faz com que não gere inflação, e inflação desvaloriza o dinheiro, aleluia. O que acontece com o nosso dinheiro de papel? Se faltar dinheiro, o que o governo vai fazer? Vai lá e vai imprimir mais dinheiro, aleluia, e vai desvalorizar os teus 10 reais. Daqui um ano, os teus 10 reais valem R$1. Ouro, por que Deus compara nós com ouro? Porque é algo raro, é algo que tem escassez, é algo que tem limite, é algo diferenciado, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E assim como Pedro, ele faz essa comparação, irmãos, nós também muitas vezes somos provados, e às vezes nós não entendemos, muitas vezes aqui diz, irmãos, a nossa fé, ela vai para o fogo, para ver se ela é verdadeira. Glórias a Deus, porque é muito fácil, irmãos, para nós temos fé enquanto está tudo legal, está tudo dando certo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, enquanto está tudo bem, com tudo dando dentro dos conformes, a igreja está cheia, hoje está lindo, irmãos, mas tinha dia que tinha 5 pessoas, 10 pessoas, é mais fácil de adorar, né, irmãos? Porque a gente não entende que a nossa adoração é individual, né? A gente está aqui no coletivo para unir uma grande adoração, para subir lá para o céu, aleluia. Mas a adoração, ela é analisada individual de cada um, irmãos. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E para falar, irmãos, do porquê Deus permite as provações, Deus me deu alguns exemplos. A vida de José. Pense em alguém que passou por tanta coisa. Esse passou em provações em todas as áreas, só não teve doença, né? Aleluia. E muitos acham que Deus permitiu José passar por todas as provações simplesmente para exaltar José, para chegar lá no fim das provações, José virar governador. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Este era assim o propósito de Deus na vida de José. Mas antes do propósito que tinha na vida de José, que ele era apenas um instrumento
reação deles lá. Isso estava totalmente ligado com o propósito de Deus. A reação que ele tivesse na primeira ida, eu creio que seria a definição de tudo. Qual era a reação normal, aleluia? Não ia ser receber como ele recebeu, né? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E qual era o propósito de Deus com a vida de José e com a sua família, irmãos? A Bíblia vai nos dizer que haveria que eles estavam num tempo de grande fome. Imagina se Deus não tivesse preparado José para ser o governador, ter dado sabedoria para José administrar os recursos daquele lugar. Será que a família dele ia sobreviver? Mas por que Deus tinha um projeto naquela família? Naquela família tinha um homem chamado Judá, que depois ia dar o nome a uma tribo. E se tu varrer os profetas, existia um projeto sobre Judá. Poderia se extinguir todo mundo ali, morrer todo mundo de fome? O Messias tinha que vir de algum lugar. Você está vendo que o propósito da vida de José era muito maior do que a gente pensa, que era simplesmente, né, José ser governador, ser honrado. Deus honra sim, irmãos, mas primeiro Ele é honrado, depois Ele nos honra. E eu vou te mostrar isso aonde eu quero pregar propriamente dito, que é na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Abre a tua Bíblia no livro de Daniel. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa foi só uma introdução, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, como tantos outros homens que eu poderia usar. Eu poderia usar a vida do apóstolo Paulo, a vida de qualquer um discípulo do Senhor, amém? Aleluia. Não vou ler todo o verso, irmãos, amém? Todo o capítulo, porque aí vai ficar muito grande, né? Vou ler ali a partir Daniel. Glorificado seja o nome do Senhor. Verso 3. Vamos pegar ali a partir do verso 16. Daniel, capítulo 3, verso 16. Olha o que diz aqui, ó. Vou pegar um pouquinho antes aqui, ó. 15. Pois de agora em diante ficai atentos quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dúbia e de todos os demais instrumentos entoando suas músicas. Melhor será imediatamente que vos prostes e adores a estátua que fiz. Daí, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor, se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, serei atirado sumariamente numa fornalha em chamas, e vos indago que Deus poderá livrar das minhas mãos. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos ao teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio, né, e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que é de costume. Aí eu vou pular um pouquinho, irmãos, tá? Eles foram colocados na fornalha, né? Passaram a noite na fornalha, aleluia, né? Lá no 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses.
Vamos pular lá para o 29. Diante deste acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar de seus servos desta maneira. E assim o rei promoveu a Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu acredito que todos conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Vocês sabem, amigos de Daniel que foram levados cativos para aquele lugar. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eles já vinham tendo várias experiências com Deus, né? Antes de chegar nessa parte. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, eu aprendo que quando muitas vezes a gente acha que as provações elas vêm só pelo pecado. Sabemos que todo pecado ele tem uma consequência, sim, mas às vezes, irmãos, que é o caso desses varões aí, a provação veio pela fidelidade. Por eles serem fiel ao Senhor, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, que pessoas se levantaram contra eles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Por eles serem fiel ao Senhor, que eles foram parar dentro dessa fornalha, aleluia, de fogo ardente. E como eu li ali no verso 16, irmão, sabe o que eu aprendo, irmãos? O rei, ele indaga a ele: vamos ver se o Deus de vocês pode te salvar. E olha o que eles responderam: não precisamos defender-nos diante de ti. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? A fé não é com palavras, a fé é com atitude. Não precisamos defender-nos diante de ti, porque a fé não é com palavras. Eles poderiam indagar, eles poderiam ali debater, eles poderiam ali querer falar tudo que Deus fez, contar toda a história lá do que Deus fez no povo hebreu, aleluia. Mas não precisamos nos defender diante de ti, porque a fé ela não é com palavras, ela é com atitude. É como nós vamos nos comportar, aleluia, diante da provação. É isso que vai nos demonstrar a nossa fé, irmãos. E isso aconteceu muito no auge da pandemia de Covid. Crente achando que era mais crente que o outro, que tinha mais fé que o outro, porque um usava máscara e o outro não máscara. Não é isso que prova a tua fé, irmãos. Isso prova que tu é um alienado, que está desobedecendo a lei dos homens, inclusive. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Sendo que isso não feria em nada a palavra. A gente só vai desobedecer as leis dos homens quando isso for contra a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, irmãos, a fé ela não é demonstrada de boca, ela não é demonstrada falando, aleluia. Ela é demonstrada com atitudes diante das situações adversas, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra vai nos dizer, né, que tocou a primeira vez, aleluia, o toque. Nabucodonosor, ele tinha feito uma estátua de ouro, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e tinha dado uma ordem, tinha assinado um decreto, que quando tocasse o som de todos aqueles instrumentos ali, que eu não vou ler de novo, aleluia, glorificado seja o nome, todo mundo, povos, línguas, nações, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, teriam que se prostrar diante daquela estátua. Se tu não sabe, irmão, é um protótipo do anticristo, é uma tipologia do anticristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Só que, irmão, isso foi um global, aleluia, todo mundo. Talvez, irmãos, no meio daquela multidão, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, poucos viram que Sadraque, Mesaque e Abednego não se abaixaram, aleluia, não se curvaram diante do rei, aleluia. E aí, a palavra nos mostra aqui que teve uma vez que tocou só para eles. Vai tocar de novo.
o rei dizendo, eu com as minhas palavras. Talvez eles não estavam atentos, né? Não escutaram. Aí tu imagina tocar o negócio, tá todo mundo lá olhando e os três não se abaixarem. Glorificado seja o nome do Senhor. E a palavra vai nos dizer, irmãos, que esses homens, eles não se renderam diante dessa provação. Eles não negaram o Deus diante dessas provações. E aí eles foram para onde? Dentro da fornalha. Vamos dar uma pausa aqui na história de Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, e vamos pular para o amigo deles que não estava aí nessa situação. Normalmente eles estavam sempre juntos, né? Onde será que foi parar Daniel neste momento? Não era a hora da prova de Daniel ainda. A prova de Daniel veio mais para frente. Lá no capítulo 6, não fala do matar de Daniel na cova dos leões? A situação foi meio parecida, irmãos, aleluia. Baixou-se um decreto, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, que não se poderia, né, fazer orações para outros deuses, aleluia, que não fossem os deuses daquele lugar, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas por que aconteceu isso, irmãos? Mais uma vez por causa da fidelidade. Se tu ler um pouquinho antes disso, Daniel, ele se sobressaía diante dos demais. E Deus já tinha colocado no coração de colocar ele como governador de tudo, para mandar em todos. E aí o que os carinha fizeram? Acharam uma maneira de acabar com Daniel. Aí foram lá no rei, pilharam o rei, coisa e tal, assinou esse decreto. Sabe o que Daniel fez, irmãos? Mais uma vez, nos mostra que a fé não é falada, ela é provada com atitudes. Diante desse decreto, irmão, que Daniel sabia, né, que ia atacar direto ele, a rotina dele, aleluia, o que Daniel foi fazer? O que ele já vinha fazendo, que o decreto queria. Foi orar na janela de frente para Jerusalém. Não tentou argumentar com o rei, não tentou explicar com o rei, isso é uma armação, isso e aquilo, não. Ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fez. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E aí foram lá os caguetas, enviados de Satanás, e falaram para o rei que Daniel estava fazendo isso. E o rei, ele gostava tanto de Daniel, aleluia. Ele via tanto Deus vivo na vida de Daniel, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Que com muita dor, aleluia, o rei teve que cumprir o decreto do que ele fez, aleluia. Mas a palavra vai nos dizer que quando Daniel, ele foi tocado na cova dos leões, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, o próprio rei, aleluia, jejuou a noite toda em favor de Daniel. E o que Daniel fez na cova dos leões? Continuou adorando. Deus mandou um anjo para tapar a boca dos leões e não deixou que nenhum mal me aconteça. Por que Deus permite as provações, irmãos? Olha o que aconteceu com Daniel. Primeiro, os leões. É comida do escuro? Acho que não tem mais, eu já tenho tudo. Glórias a Deus. Daniel foi tocado na cova dos leões, aleluia. Irmãos, os leões, irmãos, eles eram famintos. O que acontecia com os homens de Deus que eram tocados no Coliseu? Não durava 2 segundos. E a palavra vai nos dizer que Deus, ele levantou, mandou um anjo e tapou a boca dos leões, aleluia, e nada aconteceu com Daniel. Deus foi exaltado. Olha o que o rei falou depois, aleluia. O rei lançou um decreto, aleluia, né?
serve primeiro para exaltar a Deus e depois para nos exaltar. Voltando, irmãos, para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens eles foram tocados na fornalha. Estava muito mais quente do normal, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles foram tocados amarrados. Aleluia. Era impossível sobreviver, irmãos. Se tu metesse ali a cara numa fornalha quente como essa deveria estar, irmão, era capaz de pegar fogo nos teus cabelos, no teu rosto. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E a palavra vai nos dizer, irmãos, que foram olhar e estava lá Sadraque, Mesaque, Abednego dançando, bem faceiro no meio da fornalha. Aleluia. Dançando. E o rei manda eles sair. Chegou 4 homens, né? Mandou 3, tinha 4. Manda eles sair. Eles saíram. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus os livrou. Aleluia. Mas olha o que aconteceu diante deste acontecimento, diante da prova de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diante, lá no verso 29, diante desse acontecimento, eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou sumariamente esquartejar ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. Deus foi exaltado na prova de Sadraque e Mesaque. E depois, e assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Babilônia. Depois eles foram exaltados. A tua prova, irmãos, e a minha prova, antes de nos exaltar, aleluia, ela vai exaltar a Deus, aleluia. Deus tem um propósito de exaltação para Ele, aleluia, de conhecimento dEle, de proliferação do nome dEle, aleluia. Primeiro Ele vai ser exaltado e depois nós vamos ser exaltados. Glórias a Deus. Por que Deus permite as provações, irmãos? Por que Deus permite as provações? Pega a situação de Sadraque e Daniel na cova dos leões. Pensa no que era a Babilônia. Aleluia. Pega esse nosso mundo aqui e multiplica por 10. Se bem que eu acho que o nosso mundo já deve estar no nível 8 de Babilônia naquela época. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí tu imagina Deus preparar todo um acontecimento, né? E ali naquele acontecimento, irmãos, não se reuniu qualquer um, irmãos. Se reuniu a nata da Babilônia nesses deuses acontecimentos. O rei, os governadores, os sátrapas, os prefeitos, os grandões, os poderosos da guarda. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E todos eles tiveram de ver, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, o poder do Deus de Daniel, o poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem é que está entendendo, irmão? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Bíblia, só que para isso que a aprovação, só para isso que a aprovação serve? Claro que não. Senão não teria sentido eu falar do ouro ser queimado na fornalha. Aleluia. O que aconteceu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego? Algo que é muito salientado nesta passagem e passa desapercebido, que eu acho que é o principal que Deus quer ensinar para nós, trazendo para a vida espiritual. Como é que eles entraram na fornalha? Como é que eles saíram da fornalha? Como é que a gente entra na prova? Todo amarrado.
cheio de amarras na nossa vida, cheio de coisas que precisam ser lapidadas, coisas que precisam ser tratadas na nossa vida, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu perguntava para Deus, por que é tão salientado aqui que eles foram amarrados? Que diferença faria isso aqui nessa história? É porque Deus quer mostrar alguma coisa, né? Ninguém entra na fornalha por nada, irmão. Nós entramos na fornalha, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, porque tem amarras, irmão, tem coisas na nossa vida, tem situações na nossa vida que precisam ser arrebentadas. Olha aí, Jesus, mistério. Glória a Deus, aleluia. Aqueles homens entraram amarrados, pé e mãos, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, passaram numa fornalha, aleluia, que eu não desejo passar, irmão, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Nada deles queimou, irmão, não queimou roupa, não queimou cabelo, só soltou as amarras. Glória a Deus. Será que Deus não quer nos dizer algo? A gente entra, irmãos, muitas vezes nas provas, todo amarrado, cheio de coisas que nos prendem, cheio de coisas que não permitem nós avançar, cheio de coisas que impedem que o propósito que Deus tem na nossa vida e para a nossa vida venha se cumprir, aleluia. E é no meio dessa provação, é no meio dessa fornalha, aleluia, que o quarto homem, aleluia, ou em segundo no nosso caso, que eu estou falando individualmente, ele aparece, aleluia. E se nós suportarmos, aleluia, se nós não negociarmos os nossos valores, porque esses homens, tanto eles como Daniel, aleluia, eu não vejo eles negociarem os valores deles, mesmo diante, aleluia, da fornalha, mesmo diante da morte, eles não negociaram os valores deles, irmãos. Aleluia. Paulo, diante da morte, eu sei em quem eu tenho crido. Glórias a Deus. Então, irmãos, Deus permite as provações, aleluia, para que o nome dele venha a ser exaltado. Deus permite as provações, aleluia, para que nós também venhamos ser exaltados, aleluia, para que nós venhamos ser lapidados, aleluia, como se nós fôssemos ouro, aleluia. Nós somos ouro para o Senhor, nós somos pérolas para o Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como muitos gostam de dizer, nós somos a cereja do bolo da criação, aleluia. Só que isso, irmãos, vem com sujeira. E tem sujeira, irmão, que não sai simplesmente porque eu entrei na igreja e aceitei Jesus, porque eu me batizei, aleluia. Essa sujeira, o quarto homem, ele vai tirando, aleluia, de acordo com a caminhada, de acordo com que vamos andando, aleluia. Ele vai cortando as amarras, aleluia. Ele vai tirando a sujeira, ele vai purificando, aleluia. Está entendendo porque Deus permite as provações? E eu não estou dizendo que é fácil, irmãos. É duro. Tem provação que é pesada, tem provação que machuca, tem provação que bota a gente atirado nas cordas. Mas o que a gente pode fazer diante de um grande Deus a não ser crer que Ele está no controle de todas as coisas? Às vezes nós queremos contender com Ele, né? Como se nós pudéssemos mudar alguma coisa. Se nós continuarmos com Ele, Ele pode mudar. Agora, se nós contendermos com Ele, nós não vamos poder mudar nada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz na Isaías 48:10. Isaías 48:10. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que eu mesmo te refinei, todavia não como prata. Eu te fornei, eu te provei na fornalha da aflição. O crente, irmãos, ele é formado na aflição, é na fornalha
Aleluia. Eu não sei de onde que tiraram esse evangelho, irmãos, que eu vejo por aí, irmãos. Eu não sei de onde é que tiraram, irmãos. Eu não consigo achar na Bíblia esse evangelho, irmãos. Por mais que eu me esforce, nem se eu ficar só nos 4 evangelhos de Jesus, eu consigo achar esse evangelho que estão ensinando por aí, irmãos. O crente é forjado na fornalha, irmãos. Deus, Ele permite a prova que tiver que permitir, para que o nome dEle venha a ser exaltado e o propósito dEle venha a ser exaltado. Que nem dizem, se tu não quer, tem outro que quer. Isso não é para todos. Tem gente que se largar, paga um preço, irmãos. Por quê? Não sei. Não sei. Nada pode impedir, irmãos. E é uma coisa que eu vi em Deus, irmãos, Ele não mede consequências. Coisas que a gente não vê com bons olhos nessa terra, Deus vê diferente, irmãos. Deus vê diferente. Bem diferente do que a gente vê. Te coloca de pé nesta noite, louvado seja o Senhor.